Algumas pessoas costumam dizer que os pobres merecem a própria condição, acreditando que a pobreza é fruto da preguiça ou da maldade. Mas no século XIX, o escritor Victor Hugo mostrou uma realidade bem diferente em seu livro Os Miseráveis. Nele, conhecemos Fantine, uma mulher que, após ser demitida da fábrica onde trabalhava, chega ao ponto de vender os dentes da frente para sustentar a filha. Fantine não era preguiçosa nem perversa, era apenas uma vítima de uma economia cruel que valorizava o lucro muito mais do que os seres humanos. Naquela época, começava-se a questionar a ideia de que os pobres eram culpados por suas próprias desgraças, e alguns já afirmavam que a pobreza não deveria mais ser tolerada. A Revolução Industrial havia enriquecido poucos, enquanto muitos viviam em profunda miséria. As cidades se tornaram lotadas, escuras e insalubres, criando milhares de novas Fantines. Crianças ficavam aleijadas após longas jornadas nas fábricas, doenças se espalhavam por todos os cantos, e no Reino Unido, os mais pobres só encontravam abrigo nas workhouses, onde recebiam comida e cama, mas precisavam suportar condições desumanas. Economistas como Adam Smith e David Ricardo acreditavam que o comércio e a competição levavam à prosperidade. Sabiam que a busca pelo dinheiro trazia consequências negativas, mas, no geral, viam o capitalismo como sinônimo de progresso. Outros pensadores, porém, desesperavam-se ao observar a miséria nas cidades. As crianças magras e analfabetas, os operários gastando os últimos centavos em bebida para esquecer a dor. Concluíam que o capitalismo não podia ser consertado e que apenas uma sociedade totalmente nova poderia salvar a humanidade. Um deles foi o francês Charles Fourier, um homem solitário e discreto que trabalhava como balconista e escrevia textos excêntricos com títulos inusitados, como A Teoria dos Quatro Movimentos e dos Destinos Gerais. Fourier condenava toda a civilização europeia, acreditando que a sociedade movida por fábricas e dinheiro era brutal e desumana. Você se lembra da fábrica de alfinetes que mencionei quando falei de Adam Smith, naquele vídeo anterior sobre a história do dinheiro? Pois bem, naquele modelo, cada trabalhador fazia apenas uma pequena tarefa, o que permitia produzir uma quantidade enorme de alfinetes. Era eficiente, sem dúvida, mas havia um preço: a monotonia. Imagine passar a vida lixando apenas a ponta de um alfinete. Fourier via isso como um retrato da sociedade comercial, produtiva, porém entediante e desumana, e dizia que essa mesma lógica tornava as pessoas hostis entre si. Nessa época, vendedores de vidro torciam por tempestades de granizo, porque janelas quebradas significavam mais lucro. Os ricos e poderosos, por sua vez, faziam de tudo para proteger seus privilégios, esmagando os pobres. Contra esse cenário, Fourier propôs algo novo, um sistema de harmonia. Ele imaginou comunidades chamadas falansterios, grandes edifícios retangulares com oficinas, bibliotecas e até uma ópera, onde todos poderiam viver e expressar suas paixões plenamente. Falava sobre paixões familiares como amizade, ambição e amor pela comida e pela música, mas também de outras curiosas como a paixão da borboleta, o desejo de variar constantemente as atividades e a paixão do cabalista, o prazer pelas intrigas. Fourier acreditava que existiam 810 tipos diferentes de caráter humano e que no falanstério todas essas paixões poderiam coexistir e se organizar de forma natural. Em vez de uma vida repetitiva e entediante, as pessoas se uniriam em grupos para realizar atividades diversas, cultivar rosas, cuidar de galinhas, encenar óperas, podendo participar de dezenas de grupos diferentes e viver uma rotina rica e variada. No lugar de salários fixos, cada um receberia uma parte dos lucros do falanstério. Fourier, um sonhador convicto, esperava todos os dias, ao meio-dia,
que alguém batesse à sua porta trazendo o dinheiro para fundar sua comunidade ideal. Ninguém apareceu. E sua utopia ficou restrita à imaginação. Ainda assim, ele escrevia previsões fantásticas. Dizia que um dia as pessoas teriam caudas com olhos na ponta, que surgiriam 6 luas no céu e que os mares se transformariam em limonada. Até os animais selvagens, segundo ele, fariam amizade com os humanos. Muitos o chamaram de louco, mas, por trás de toda a excentricidade, Fourier levantava uma questão profunda. Depois de garantidos alimento e abrigo, como encontrar um trabalho que realmente use todas as partes da nossa personalidade? Talvez a atual tendência de orientadores profissionais e especialistas ajudando jovens a escolher carreiras com base em seus talentos e paixões seja, de certa forma, uma resposta tardia a essa pergunta feita por Fourier no século XIX. Um pensador parecido com ele foi o galês Robert Owen, que também acreditava que novas oportunidades poderiam salvar a humanidade, mas sua trajetória foi bem diferente. Owen ficou rico com a economia industrial britânica, usando máquinas a vapor em suas fábricas de fiação de algodão. De simples balconista, tornou-se um industrial de sucesso, convivendo tanto com operários quanto com nobres, o que o inspirou a repensar completamente a sociedade. Owen acreditava que o caráter humano era moldado pelo ambiente. Assim, se alguém crescia em más condições, tenderia a se tornar uma pessoa má. Por isso, ele quis criar um ambiente que formasse pessoas boas. Fundou, então, uma aldeia modelo em New Lanark, na Escócia, como alternativa às fábricas imundas e perigosas. Lá reduziu as jornadas, criou uma escola infantil pioneira, incentivou a higiene e a temperança. Também desenvolveu um sistema curioso de avaliação. Cada trabalhador recebia uma espécie de cubo colorido, cuja limpeza representava seu desempenho e comportamento. Com o tempo, as cores dos cubos foram se tornando mais claras, simbolizando a melhora do grupo. Owen acreditava que, ao mudar o ambiente, podia mudar as pessoas, e de certa forma conseguiu. Mais tarde, fundou uma comunidade ainda mais ambiciosa, chamada New Harmony, no estado de Indiana, nos Estados Unidos. Era um projeto que pretendia substituir o capitalismo por uma sociedade de fazendas, oficinas e escolas, baseada na cooperação. Atraía cientistas, professores e artistas, mas também oportunistas que não queriam trabalhar. Logo surgiram brigas e o projeto fracassou. Já idoso, Owen mergulhou no espiritismo, acreditando que a nova sociedade viria com a ajuda dos espíritos dos grandes homens do passado. Outro sonhador foi Henri de Saint-Simon, um aristocrata francês que também aspirava a criar uma nova ordem social. Ambicioso desde jovem, ele se via como uma reencarnação de Sócrates. Lutou na Guerra da Independência Americana, foi preso durante a Revolução Francesa, fez fortuna comprando terras da igreja e perdeu tudo. Para Saint-Simon, a sociedade deveria ser governada não por nobres de nascimento, mas por pessoas talentosas, cientistas, engenheiros e industriais, que coordenariam a economia como uma grande oficina nacional, onde trabalhadores cooperariam em conjunto. O Estado, nessa visão, criaria uma sociedade industrial mais humana e sem pobreza. No fim da vida, Saint-Simon publicou O Novo Cristianismo, transformando suas ideias em uma espécie de religião da era industrial. Seus seguidores fundaram igrejas, vestiam calças brancas, simbolizando o amor, coletes vermelhos representando o trabalho e túnicas azuis, simbolizando a fé. Até criaram um colete que só podia ser vestido com a ajuda de outra pessoa, um símbolo da fraternidade. Fourier, Owen e Saint-Simon acreditavam que os mercados e a competição não levavam a uma boa sociedade e por isso são lembrados como precursores do socialismo, uma alternativa ao capitalismo que mais tarde seria testada com resultados desastrosos em alguns países. Em teoria,
O socialismo propõe que os recursos não pertençam aos indivíduos, mas sejam compartilhados, garantindo um padrão de vida semelhante a todos. Mesmo assim, esses pensadores divergiam em muitos pontos. Alguns aceitavam a propriedade privada, desde que não gerasse grandes desigualdades, mas todos acreditavam que a razão e a boa vontade poderiam construir um mundo mais justo. Eles eram contra a revolução e o conflito entre ricos e pobres, mas suas esperanças pacíficas acabaram varridas pelas revoluções que tomaram conta da Europa no século XIX. Suas propostas pareciam ingênuas diante das ideias de Karl Marx, o crítico mais famoso do capitalismo e pai do comunismo. Marx dizia que Fourier, Owen e Saint-Simon eram sonhadores que imaginavam mundos ideais sem saber como realizá-los. Para ele, um mundo melhor não nasceria da bondade, mas de um choque brutal entre patrões e operários, um conflito tão intenso que faria o capitalismo desmoronar em uma grande revolução. A nova sociedade, segundo Marx, não surgiria em harmonia, mas em meio ao caos e à violência. Se essa história te deu uma nova perspectiva sobre o mundo, inscreva-se no canal, curta e compartilhe este vídeo. A história tem as respostas e nós vamos te mostrar onde procurar.